Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, especialmente para ouvir os meus colegas, o Steve Tully, o Franklin Ferreira, Renato, que já estão por aqui, outros, William, que também já chegou, alguns outros que vão chegar amanhã. Enfim, é uma grande alegria estar aqui com todos e poder refletir sobre um tema que eu julgo ser extremamente relevante e é muito difícil de tratar em uma hora. Então, se vocês creem em milagre, vamos precisar de um hoje, agora. Eu pretendo falar sobre paideia cristã. Podia colocar educação cristã. Mas a ideia de falar da paideia cristã é justamente provocar a noção de uma conversa com a tradição grega no que diz respeito à formação do homem, ou formação cultural do homem público, do homem que não está centrado em si mesmo, mas que se constitui como um ser comunitário, que se faz não para consumir, mas para se doar. Esse é o homem público, o homem em declínio em nossos dias, mas o homem que a gente encontra muito presente ali, no contexto da Grécia Antiga e principalmente no contexto da grande tradição cristã. Eu pretendo fazer um breve panorama histórico-filosófico desse desenvolvimento da ideia de educação grega e mostrar ao mesmo tempo a sua influência na grande tradição cristã, o que a tradição cristã bebeu dessa tradição, e fazer, obviamente, uma provocação à aposta, à grande aposta da educação moderna. Então, eu queria começar, em primeiro lugar, com uma afirmação, um pressuposto que considero ser fundamental para a gente entender todo o nosso trajeto nessa noite. O nosso pressuposto é o seguinte: os gregos ensinaram que a paideia está pautada em três pilares. Três pilares. Quais são esses três pilares? Primeiro, um pilar lógico, que é o chamado pilar da verdade. Ou seja, a educação de um homem se faz no conhecimento do que é a verdade, do que é verdadeiro. E por isso pressupõe lógica, por isso pressupõe persuasão, por isso pressupõe conhecimento. Não somente isso. A paideia grega ensinou que o homem, para ser formado e educado, ele precisa também constituir-se a partir do entendimento do que é justo. Portanto, da justiça, o aspecto ético da formação cultural e pedagógica, se pudéssemos dizer, desse homem grego. E, em terceiro lugar, o terceiro pilar, o pilar estético. Portanto, o entendimento do que é belo, o entendimento do que é ordeiro, o entendimento do que possui simetria. Então, esses três pilares, verdade, justiça e beleza, constituem os três elementos fundamentais da formação deste homem grego. Então, um homem capaz de se doar para uma comunidade e de não viver como um animal voltado tão única e exclusivamente para si mesmo, é aquele que encontraria padrões de verdade, de justiça e de beleza. Sabe o que é verdadeiro, sabe o que é correto, o que é justo e sabe o que é belo. Mas como as pessoas podem saber o que é verdadeiro, justo e belo? Para os gregos antigos, ou aquilo que se convencionou chamar de a Grécia arcaica, esse padrão de beleza, de justiça e de verdade era constituído basicamente pelo aspecto religioso.
os primeiros formadores, se a gente pudesse dizer assim, não é, daquilo que se constituiu esses 3 pilares da educação grega, eram os chamados mestres da verdade, os chamados aedo, que em geral se traduz como poeta. Quando a gente traduz os poetas gregos, e a gente precisaria lembrar de nomes como, por exemplo, Homero, Hesíodo, Homero com a sua Ilíada, Odisseia, Hesíodo com o seu trabalho em Teogonia, né, que é o estudo da origem dos deuses, ou a Cosmogonia que ele escreve, que são os trabalhos e os dias, tratando do surgimento do universo. Estes eram chamados de poetas. Poetas que a gente não pode confundir com aqueles que a gente entende ser hoje os poetas. Poetas porque eram chamados, inclusive, de aedo, justamente porque não se tratava apenas de uma construção literária, mas eles eram quase que sacerdotes, recebiam inspiração das musas, não é? Daí a ideia de que eles tinham acesso a conhecimentos que eles não poderiam ter por seus próprios recursos, e então eram conduzidos por essas musas, não é? Que em geral habitavam o Monte Hélicon, que é o monte lá onde Zeus comunicava e dava as suas revelações a serem conhecidas por meio dessas musas, e se tornavam estes aedos os chamados mestres da verdade. Verdade, aqui é a palavra grega aletheia, né? Aletheia, tem o alfa privativo, que é o não, né? E o letheia, que é o letes, de esquecimento, né? O sujeito que perde a memória. Então, a aletheia, ou a verdade, é aquilo que não se esquece, aquilo que se recorda. E era a verdade que as musas visavam, de alguma forma, revelar aos poetas. Então, coisas como as origens do universo, de onde nós viemos, como tudo isso surgiu, de onde veio os deuses. Tudo isso era fruto da revelação dessas musas, que pediam para que os poetas bebessem de uma água, as águas de um rio chamado Léter, que é esquecimento, esqueciam de tudo o que sabiam até então, e logo em seguida bebiam as águas do rio Mnemosine, que é o rio da memória, que é o rio que... por isso a gente usa a palavra recurso mnemônico, que traz a memória, que faz a gente lembrar. E ao tomar das águas do rio Mnemosine, então eles lembravam desses idos que homem nenhum tinha testemunhado, e, portanto, contavam a história da origem dos deuses e da origem também do cosmos, a origem do universo. Eram com base nessas revelações, essas revelações dos deuses, que eles sabiam o que era verdade, eles sabiam o que era justo, eles sabiam o que era belo. Por exemplo, não só do ponto de vista da questão lógica ou do ponto de vista da justiça, mas do ponto de vista estético. Por exemplo, a dicotomia entre deuses, como, por exemplo, Apolo de um lado ou Dionísio do outro, que vai constituir aquilo que se chama a dicotomia apolínea e dionisíaca, o apolíneo, que é a representatividade de tudo aquilo que é ordeiro, de tudo aquilo que possui uma simetria, que possui ordem, e vai se contrapor ao dionisíaco, aquilo que é fora da ordem, aquilo que é caótico, aquilo que é sem medida, assimétrico, e que constitui, inclusive, aquilo que se chama cosmo, né? Os aedos entendiam que o cosmo era, na verdade, a ordenação do caos. Tudo que existe é caos, e essa ordenação do caos é aquilo que se tornou o que chamamos de cosmo. Daí a palavra cosmético. Cosmético é aquele tipo de produto que se usa para esconder o caos, não é isso? O cosmético é aquilo que justamente nos lembra a palavra cosmo, como sendo o ordenamento de um caos, aquilo que se ordena, aquilo que traz ordem. Então, toda a perspectiva também de ordem do que é belo no sentido de ordeiro, que tem simetria, que não é torto, que não é desregrado, vem representado pelas crenças também religiosas. Então, os 3 pilares, verdade, justiça, beleza, que são os padrões lógicos, éticos e estéticos, são todos eles fundamentados em crenças religiosas pautadas nesse trabalho que principalmente os poetas gregos desenvolveram. Mas,
A educação grega não atingiria o seu ápice sem a participação fundamental de três nomes importantes da filosofia, que é Sócrates, Platão e Aristóteles. A chegada desses três filósofos no universo da Grécia Antiga muda todo o quadro. E como ninguém realiza nada da noite para o dia, mas sim, sempre é resultado de uma combinação de problemas que vão sendo resolvidos e criando novos outros problemas, se resolve ou se identifica, em geral, esse momento da formação do pensamento e da educação grega como sendo o momento das luzes dos gregos. Vai surgir, antes desses três grandes filósofos, aqueles que eram chamados de filósofos da natureza, o que hoje a gente chamaria de físicos, né? Dentre eles, três nomes são importantíssimos, a gente nunca pode perder eles de vista, que é Tales de Mileto, Anaxímenes e Anaximandro, né? Todos eles de Mileto. E Tales de Mileto, ele é curioso a história dele, e hoje é um dia interessante, uma vez que a gente tem um eclipse aí, né? Ele, em 585, anunciou que haveria um eclipse lunar. E então, muitos acharam que ele tinha ficado doido. Como assim? Só sacerdotes conseguem profetizar ou revelar coisas assim, não é de outra ordem. E então ele diz, não, vai acontecer esse eclipse. Então, quando acontece o eclipse, as pessoas dizem assim, puxa vida, mas espere, os gregos, como assim? Como você descobriu isso? Quais foram as musas que revelaram isso para você? Diz, não tem musa nenhuma, eu só usei a minha razão, eu só fiz conta, analisei as estrelas, ponto final, fiz os cálculos e cheguei a essa conclusão. Então, a partir de Tales de Mileto, começa um movimento que vai modificar esse aspecto da formação e da educação entre os gregos. Em vez de se pautarem tão somente no aspecto religioso, eles vão começar a buscar o entendimento da realidade a partir de uma explicação que não seja religiosa, que não seja uma espécie de recurso à revelação das musas, que eles possam simplesmente fazer cálculos, que eles possam se pautar em matemática, que eles possam se pautar em astronomia, que eles possam se pautar em análise das estrelas, que eles possam se pautar em análise daquilo que está diante deles e, a partir dessa análise, chegar à sua conclusão e fazer as suas prospecções. Tem uma história muito interessante que Aristóteles conta lá na Metafísica, sobre, se não me falha a memória, sobre Tales de Mileto, que uma escrava, e escravos, vocês sabem, na Grécia Antiga eram considerados pessoas sem alma, sem capacidade de alcançar a verdade, justiça e beleza. Não tinham essa capacidade, os escravos não tinham essa possibilidade. E uma escrava, não é, certa vez, viu Tales de Mileto tropeçar num buraco, porque estava olhando muito para cima, e essa foi a maior representação do filósofo na Grécia Antiga. O sujeito que fica olhando para as estrelas, para as alturas o tempo todo, mas não consegue olhar para a realidade e cai no buraco. E tem a escrava rindo da cara dele. Não é? Então essa é a figura que se tem de Tales de Mileto e desses filósofos da natureza que estão focando na natureza, focando no mundo ao seu redor, estão analisando as coisas, estão tentando explicar as coisas, mas sem recorrer mais à revelação das musas. Só que eles só conseguem explicar fenômenos naturais, como, por exemplo, o eclipse lunar. Eles não conseguem lidar ainda com questões que envolvem, por exemplo, esses três fundamentos importantes para o espírito humano, que é a verdade, a justiça e a beleza. Para isso é preciso ir além das coisas da natureza, precisa ir além das ciências naturais e conhecer aquelas que seriam as fontes de saber do espírito humano. Então é aí que entram esses três grandes e importantes filósofos. E o primeiro deles, que é Sócrates, faz uma reviravolta nesse contexto dos chamados pré-socráticos. Eles não sabiam que eram pré-socráticos, né? Mas eles chegam num contexto, eles estão fazendo um trabalho que não é o trabalho que Sócrates vai fazer. Sócrates vai perceber que eles estão desenvolvendo toda essa pesquisa, mas existem outros elementos que são importantes. E esses elementos que
travam uma discussão importante no aspecto comunitário são os elementos que dizem respeito ao que é o ser humano. E aí a gente descobre o nascimento daquilo que a gente poderia chamar de ou consolidação da educação grega, que é a passagem do conhecimento da realidade por meio tão somente da análise da natureza para a análise do espírito humano. É a passagem da natureza para o homem, é a passagem da cosmogonia para a antropologia. E aí Sócrates não está mais preocupado, como os filósofos anteriores, com as questões da natureza meramente, mas está preocupado com as questões que envolvem o espírito humano. Ele está preocupado com as questões que definem o que é a verdade, a beleza e a justiça. E é aqui que nós vamos ver todo um tratamento que vai envolver não somente Sócrates, mas vai envolver também Platão e Aristóteles, como filósofos que vão tentar dar uma resposta para esta pergunta: qual é o padrão, se não é a revelação dos deuses, para a gente determinar o que é belo, o que é justo e o que é verdadeiro? E então eles vão se pautar naquilo que muitos de nós já sabemos, pelo menos aqueles que já conhecem os evangelhos, que é o Logos. A palavra Logos ela é importante porque ela vai ser usada como aquela grande, digamos assim, descoberta do meio pelo qual os homens podem chegar a um fundamento último do que é o correto, do que é certo, do que é verdadeiro, mas também do que é ético e do que é belo. O Logos, então, vai encontrar ali a sua centralidade. Se distinguirá todo discurso religioso do discurso racional. Se distinguirá todo discurso sofístico. E aqui o sofístico é o discurso meramente baseado na retórica, que pode convencer as pessoas, não é? Sem que tenham razão. Um exemplo típico desse sofismo, ou dessa perspectiva sofista, são os sofistas, né? E um deles, talvez um dos mais importantes sofistas, é o chamado Górgias. Já ouviram falar em Górgias? Um bom nome para você dar para o seu filho, se você está procurando. Aí uma lista de nomes interessantes. Górgias escreveu um tratado, esse tratado já existe em português, você pode digitar lá, Elogio a Helena. Conhece a Helena? Aquela que provocou toda a guerra de Troia, lembram dela? Então, muito íntima nossa. Helena é uma figura importante na Guerra de Troia, porque ela é retratada como a causa de tudo aquilo. Então, Górgias escreveu o Elogio a Helena, só que ele escreveu de uma maneira muito interessante. Ele quis ali ensinar retórica, e para ensinar retórica e o poder da persuasão, mostrar o poder da persuasão, ele se dedica a defender Helena e mostrar para o seu leitor que ele está equivocado em achar que Helena é a grande culpada da Guerra de Troia. E olha, eu posso garantir para você, você vai ler os primeiros parágrafos e você vai começar a se arrepender de tudo aquilo que você pensou de Helena. Você começa a ficar com pena da Helena. E você fala assim, coitadinha, como é que fazem isso com essa pobre alma? Até que no meio do argumento, você já está assim, fazendo campanha para Helena. Ele vira todo o argumento e ele começa a mostrar como Helena é sórdida. Final, resumindo a ópera, você vai terminar o elogio de Helena odiando ela mais do que você odiava antes de começar. Elogio a Helena. E aí quando você está morrendo de ódio e ao mesmo tempo dizendo assim, mas caramba, que coisa é essa? Que eu vou do amor ao ódio, do amor ao ódio? Peraí, como é que se resolve essa questão toda? Aí Górgias diz assim, pois bem, meu caro leitor, eu não quero nem dizer para você que ela é boa nem que ela é má. Tudo que eu fiz aqui foi só brincar um pouco com você. Foi mostrar para você como você pode ser levado pela retórica para um lado e para o outro. Simplesmente pelos bons argumentos. Sem compromisso nenhum com a verdade. Então Sócrates vai perceber que existem argumentos tanto que são baseados em argumentos religiosos, como argumentos baseados meramente na retórica, mas ele vai se preocupar com aqueles argumentos que são racionais. Aqueles que, independente da retórica, se sustentam pela sua verdade, pelo seu padrão de justiça e pelo seu padrão de beleza. Tanto é assim que é com essa base, com base nessa crença, isso a gente vê principalmente na carta 7ª de
Platão, como também na apologia de Sócrates que Platão vai escrever, a defesa clara que Sócrates vai fazer de que o argumento racional será suficiente para provar a sua inocência quando ele é acusado de ateísmo porque ele não acreditava na multiplicidade dos deuses, mas apenas na existência de um único Deus, e contra a acusação de que ele estava seduzindo os jovens e fazendo com que os jovens se tornassem rebeldes com relação a toda a cidade, coisa que era o contrário. Sócrates havia pregado e sempre ensinou o quanto o respeito à polis, o respeito à cidade precisava ser levado em alta consideração. Tudo isso só é verdade porque Sócrates é aquele que vai mostrar que a educação grega baseada no logos é aquela que forma o homem público, o homem que não vive pensando só em si mesmo, mas o homem que espera viver na sociedade, na comunidade, como alguém que vai se doar. E por isso faz parte de um contexto em que, se preciso for, ele vai se submeter à polis, ainda que a polis resolva condená-lo sob um processo injusto. E é isso que acontece com Sócrates. Quando os seus discípulos, quando ele está preso, depois de ser condenado a tomar ali a cicuta, e os seus discípulos, e dentre eles provavelmente Platão está ali presente, né, eles preparam uma espécie de fuga para Platão, para Sócrates. Sócrates diz: não, eu não vou fugir. Se eu fugir, tudo o que eu ensinei sobre o compromisso de um homem com a esfera pública vai sair pelos dedos. A cidade é maior do que o indivíduo, um todo é maior do que a parte, e esse se tornou o maior ensino filosófico de Sócrates, que é herdado por Platão e por Aristóteles. Existe algo maior do que o homem. Existe algo que é superior ao homem. Existe um comprometimento maior. O homem é só uma parte, e por isso a filosofia e a educação grega é baseada sempre numa relação entre todos e partes. E o grego sempre está preocupado com um todo. E ele sempre está preocupado com a parte em relação a esse todo. E o indivíduo, ele não é um todo. O indivíduo é uma parte. E como parte, está ligado a um todo, e esse todo é a cidade, esse todo é a comunidade. Se ele não respeitar a cidade, se ele não respeitar a comunidade, se ele não se submeter à comunidade como algo maior do que ele, portanto, estará traindo a sua própria formação cultural. Uma das teses importantes, que talvez identificaria essa mudança da análise da educação do homem pelo conhecimento da natureza para o conhecimento do homem, é a famosa frase, conhece-te a ti mesmo, que é o grande movimento que começa com Sócrates, perdura em Platão e, em certa medida, também em Aristóteles. A ideia de que a verdade, a ideia de que o padrão de justiça, a ideia de que o padrão de beleza já está no indivíduo. E está no indivíduo como um padrão elevado, como se todas as coisas que existem no mundo fossem apenas uma sombra daquilo que é muito maior do que as sombras, a ideia. E as ideias, portanto, elas seriam o todo, do qual todas as partes que existem e que são sombras da realidade estariam ali ligadas. Então, o que seria o trabalho do homem educado? Conhecer o universal, conhecer o todo, para que ele pudesse nunca tomar a parte pelo todo, porque esse seria o grande erro de um homem. E isso é o que caracteriza, por exemplo, o estrangeiro. A crítica que Sócrates, que Platão, Aristóteles e a educação grega vai fazer do estrangeiro é exatamente essa. O estrangeiro não é educado. Por que o estrangeiro não é educado? Porque ele só vive nas sombras. Ele sempre toma parte pelo todo. E aí vocês devem lembrar daquele famoso episódio narrado nos diálogos de Platão, em especial o livro 7º da República de Platão, quando Platão vai tratar dessa relação do conhecimento com Glauco, interagindo com Sócrates, e Sócrates vai contar para Glauco como que o homem conhece a verdade, e vai contar ali aquele famoso mito, ou alegoria, a famosa alegoria da caverna. Lembram dessa alegoria? Todos eles estão presos, só conseguem olhar para o fundo da caverna, eles cresceram presos daquela forma, e tudo que eles enxergam são as sombras no fundo da caverna, que são projetadas por homens que, atrás destes escravos e prisioneiros, levam utensílios, e a luz que está atrás deles
projetando nesses utensílios, formam as sombras, como se fosse uma espécie de cinema, no fundo da caverna. Qual é o grande problema dos prisioneiros? Eles acham que a única realidade que existe são as sombras. Mas o que é interessante a gente não pode perder de vista, e isso faz a diferença entre, por exemplo, uma teoria das ideias na antiguidade e a teoria das ideias modernas. Por exemplo, Platão nunca disse que as sombras não existiam. Platão nunca disse que as sombras não deveriam ser consideradas. O que sempre Platão criticou, e criticou simplesmente por causa desse movimento que já está presente em Sócrates, é você tomar a sombra como a única expressão da realidade. Você simplesmente tomar uma parte de algo como sendo o todo. Então, o que seria o grande educador, senão aquele capaz de fazer com que homens que tomam as sombras pela realidade não tomem mais as sombras, mas olhem as coisas mesmas, observem a realidade, que é muito maior do que as coisas que são partes dessa realidade. Daí o conhecimento e a educação grega começa a se solidificar como um processo de dor. Se você lembra lá da alegoria da caverna, começa-se exatamente, e essa imagem é muito importante, porque ela é que vai mostrar a diferença entre a teoria do conhecimento da paideia grega para a paideia cristã. Se você lembra da história que Sócrates conta lá no livro 7º, Sócrates conta para Glauco exatamente o seguinte: o prisioneiro se libertou. Sócrates não fala de alguém que chegou lá e livrou o prisioneiro. Ele está preso o tempo todo, mas de repente ele está livre. E eu acabei de quebrar um jarro. Mas fiquem tranquilos, porque isso é só uma sombra. É só uma parte da realidade. Não é real isso aqui. Eu vou até tomar uma água. E essa aqui, tomara que seja real. Então, quando Sócrates conta a história lá, ele conta a história do prisioneiro que se liberta. Simplesmente ele se livra. Ninguém sabe como ele se livrou, mas ele se livra. E aí 2 movimentos acontecem ali, que são os 2 movimentos que caracterizam a educação do homem grego. 2 movimentos. Ele se vira, e quando ele se vira, ele faz um movimento que ele não está acostumado a fazer, sente dor. Então, a primeira coisa, conhecer dói. Não tem uma relação de prazer inicial, mas tem uma relação de dor. Tem gente que quer assim, eu vou agora estudar educação clássica, vou abandonar esse método que existe hoje como pós-moderno, que é medíocre, idiotiza o homem, então agora eu vou estudar as artes liberais. E aí o sujeito quer ler Aristóteles com um sorriso no rosto. Não, meu filho, você vai ler Aristóteles com lágrimas nos olhos. Você vai sofrer para ler Euclides, você vai sofrer para ler Tucídides, você vai sofrer para ler Homero. Não vai ser fácil, vai doer, e vai doer muito. Você vai ler um parágrafo e a sua sensação é, meu Deus, do que se trata? Você naturalmente vai se sentir o pior de todos os homens. Você vai se sentir um baita ignorante. Que bom, você conheceu o segundo passo da educação grega. Ele sente a dor porque ele não está acostumado a ler. E tem gente que acha assim, né? Eu vou começar a ler e já vai gostar na primeira. Mas fica tranquilo. Quando você começar a gostar de ler, já passou aí uns 3.000 livros. Aí quando você está acostumado a fazer aquele movimento, você se depara com o segundo obstáculo, você depara com a luz. E aí, o que a luz faz com o prisioneiro? É a sensação de todo aquele que começa a ler um pouquinho e diz assim, por que ninguém falou nada disso para mim antes? E aí se depara com a sua ignorância e fica desesperado. Meu Deus. Aí começa a comprar livros e livros e livros e livros. O cara fica ensandecido, a esposa não sabe o que faz. Acho que eu vou levar ele para um psicólogo para tratar, porque deve ser alguma coisa. O que é isso? O cara chega todo dia com livro e agora está sendo escondido. Você tem que ser revistado dentro da sua casa, você chega assim... Peraí, você está andando meio torto, o que acontece? Nada não, Benzinho, vira de costas, aí está aqui Caramba, você virou um corcunda de Notre Dame, o que é isso? Você tenta fazer... Por quê? Você está querendo correr atrás do prejuízo, você ainda não descobriu que o saber é tijolinho por tijolinho. Vai demorar. Dói ter que esperar.
está acostumado com as coisas muito rápidas. E o saber resiste à pressa. Por isso dói, porque a gente é muito apressado. Aí a primeira lição que a gente descobre é que a gente não vai conseguir ler aqueles 300 mil livros que a gente tem. E sabe o que é pior de tudo? Aquele visitante, amigo seu, que chega na sua casa e você todo feliz. Olha a minha estante de livros. Né? Todos ali, tudo separado, trivium e quadrivium. Aí ele faz aquela pergunta fatal. Você já leu tudo isso? Bom, enfim, vamos deixar isso de lado. O fato é que o sujeito olhou para a luz e ficou imediatamente cego, porque é essa a primeira sensação, a de ignorância. O conhecimento não começa com saber, mas começa com a constatação da ignorância. Daí aquela famosa frase, só sei que nada sei, que meus alunos adoram usar essa palavra no dia da prova. Professor, eu só sei que nada sei. Aí eu digo para ele assim, só que Sócrates falou isso depois de ter conhecido tudo o que precisava conhecer. Então você só pode falar isso depois de você ler tudo o que você tem que ler. Aí você pode ler, eu sei o que eu não sei. Eu tenho a consciência da minha ignorância. E aí qual é o trabalho desse prisioneiro que consegue enxergar as coisas e agora ele vê o todo e não mais as partes? E não mais confunde as sombras com a realidade? Ele vai ser um missionário, quer dizer, ele vai voltar para a caverna, não é isso? E ele vai tentar libertar os outros prisioneiros. E como ele vai tentar libertar os outros prisioneiros? Você lembra como que Sócrates narra? Ele não narra dizendo assim, gente, existe um outro mundo, e ele chega lá com uma faca cortando a corda de todo mundo, sejam livres! Não. Como que ele tenta libertá-los? Pelo discurso, falando para eles. Dizendo, o mundo não se reduz às sombras. Mas parece que tinham homens que não gostavam dessa ideia. E é claro que essa alegoria está se referindo, inclusive, à experiência que Sócrates viveu. E que ameaçaram aquele prisioneiro que tinha conhecido a realidade de que ele se calasse, sob pena de ser assassinado. Ora, essas pessoas só poderiam falar isso e só poderiam assassiná-lo se elas estivessem livres. É como se elas estivessem ali, não mais porque estão acorrentadas, mas porque a prisão já é o seu maior conforto. Por isso, a maior prisão de um indivíduo não são as suas correntes, mas é o conforto. E as sombras confortam, porque a sombra exige de você um conhecimento medíocre, mínimo, e você vai conseguir viver só com as sombras. O problema é que as sombras não te ajudam a descobrir o que é a verdade, o que é a justiça e o que é a beleza. Nossa história vai agora sofrer uma mudança radical. Chega no nosso cenário nada mais, nada menos do que Jesus Cristo, Agostinho e Tomás de Aquino. Se de um lado a gente tem a educação grega com todo esse perfil que eu apresentei agora, a gente vai ver algo diferente acontecendo no contexto da grande tradição cristã. A começar por aquele que seria a razão de toda a fundamentação dessa educação. Se Sócrates é aquele que fundamenta essa educação grega, que influenciou tanto o Ocidente, e ele sequer escreveu algum livro, a mesma coisa parece acontecer com Jesus, que sequer escreve um livro, que sequer produz uma bibliografia que pudesse garantir aos seus seguidores a resposta a todas as suas dúvidas. Mas, diferente de Sócrates, e isso faz toda a diferença, aquele que agora estabelecerá o fundamento do conhecimento e da educação é Ele mesmo Deus. E a revelação que antes foi jogada e descartada como sendo algo que obedece a uma outra esfera, agora é tratada como fundamento do conhecimento da verdade, porque Ele mesmo diz que Ele é a verdade. E o mais curioso de tudo é que Cristo, pelos evangelhos e pelos próprios apóstolos, é considerado
aquilo que os gregos chamavam de fundamento que explicava e que dizia o que era a verdade, a beleza e a justiça. Jesus era o Logos. João capítulo 1, versículo 1 diz: Enarche en ho logos, kai he logos, en proston theon, kai theos en ho logos. No princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus, ou em relação a Deus. E o Logos é Deus. Ele é o Logos, ele é o Logos encarnado. Ele é aquilo que os gregos buscavam como o princípio de conhecimento e de sabedoria, mas agora diante deles. Jesus é Deus, Jesus é o fundamento do conhecimento, e Jesus é aquele que pela obra do Espírito liberta o homem para o conhecimento da verdade. E é por isso que Agostinho se torna uma figura tão importante. Agostinho se torna importante porque ele vai ser aquele que vai lembrar que Sócrates tinha razão. Conhece-te a ti mesmo. O problema é que Agostinho, principalmente nas Confissões, o livro 10, um livro que você não pode passar dessa vida para outra sem ler, sob pena de ser punido por verdugos por toda a eternidade. Se você não sabe o que é um verdugo, estude o papel dos verdugos no século XII. E principalmente as armas que eles usavam para torturar. E aí você vai ler rapidinho o livro 10 das Confissões. Agostinho dizia que o homem só pode conhecer a si mesmo se antes ele conhecer a Deus. Conheça a Deus e você conhecerá quem você é. Então Agostinho vai, na esfera de toda a influência que ele vai receber de Platão, receber o platonismo, receber essa influência de Sócrates, mas ele não vai receber essa influência de Sócrates e de Platão sem submeter toda essa leitura que ele vai fazer de Platão, essa leitura dessa herança platônica, sem submeter a palavra de Deus e sem modificar a luz da revelação bíblica. E a mesma coisa vai acontecer com Tomás de Aquino no século XIII. Tomás de Aquino também vai receber, só que em vez de Platão, vai receber Aristóteles. Mas não vai deixar que Aristóteles fale grego, mas o seu Aristóteles vai falar latim. O seu Aristóteles vai ser um Aristóteles bíblico. O seu Aristóteles vai ser modificado e vai ser recebido a fim de alguma forma, ser compatível com toda a tradição e pensamento cristão. E aí você me pergunta, Jonas, de onde vem esse ímpeto que está em Agostinho e está em Tomás de Aquino, de tentar não jogar tudo que se recebeu dos gregos fora, mas receber, mas não só receber acriticamente, mas receber de forma redentiva. Antes de Agostinho, já ouviu falar nos pais capadócios? Tem um pai muito importante, chamado Basílio de Cesareia. E tem um livro que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Já está em português. Quem aqui já leu Carta aos Jovens sobre a Utilidade da Literatura Pagã? É para ler hoje, à noite. Esse livro foi escrito no século IV, por Basílio, e ele escreveu esse texto porque ele era muito amado pelos jovens da igreja. Muito amado pelos jovens da igreja. E ele escreveu esse livro porque ele estava preocupado com a educação desses jovens. Porque alguns jovens tinham decidido não saber nada a não ser a cruz de Cristo Jesus. Você já ouviu esses jovens nos dias de hoje? Que usam esse texto para dizer, não quero ler nada. Nada de ciência, nada de lógica, nada de biologia, nada. Só quero saber de Jesus. Eu quero é Deus. Ele tinha uns jovens assim, que desprezavam o saber. E que usavam Tertuliano exatamente para isso. O que tem a ver Atenas com Jerusalém? O que tem a ver Sócrates com Jesus? O que tem a ver Grécia com Jerusalém? Nada a ver. E então Basílio, preocupado com esses jovens, escreve uma carta com conselhos para ele. Essa carta começa assim: minhas crianças queridas,
Bons motivos me encorajam para dar-vos conselhos que creio serem sábios e asseguro serão úteis àqueles que acolherem. Porque ninguém está mais perto de vocês do que eu. Um pastor desse, hein? Que coisa impressionante. Tenho para convosco uma afeição verdadeiramente paternal, mas estou preocupado. Se receberdes meus conselhos com entusiasmo, sabeis que estareis entre os que Hesíodo colocou com louvor como detentores do segundo importante mérito dos sábios. Mas qual é o primeiro? Primeiro mérito, enxergar por si mesmo aquilo que é o melhor a ser feito. Em outras palavras, não deixe que os outros leiam por você. Não deixem que os outros conheçam por você. Não deixem que os outros aprendam no seu lugar. Não deixem que os outros usufruam da literatura, do conhecimento e da sabedoria no seu lugar. Você mesmo deve ler. Você deve usufruir. Você deve ter prazer nessa literatura. O segundo mérito é poder seguir os conselhos sábeis, úteis que alguém lhe dá. E eu quero lhes dar um conselho. E aí ele vai dar o conselho. O conselho dele é o seguinte. Eu vou dar um salto aqui para uma parte mais importante, porque eu termino com ela. Devemos estudar os autores profanos, que louvam a virtude e condenam o vício, que louvam a verdade, que louvam a justiça, que louvam a beleza. Das flores, nos contentamos em apreciar suas cores e sentir seu perfume. No entanto, as abelhas delas extraem a substância para produzir o mel. Do mesmo modo, aqueles que nas suas leituras não procuram unicamente o prazer, poderão extrair coisas muito úteis para o espírito. Enfim, devemos imitar as abelhas, é o discipulado da abelha, que não voam indiscriminadamente sobre todos os tipos de flores, ou seja, eles não vão ler todos os livros. Então, que você seja um leitor voraz, mas cuidado com o alquimista. Devemos imitar as abelhas, que escolhem somente as flores mais aptas para lhes fornecer aquilo que é útil ao seu trabalho, abandonando o resto inútil. Faremos o mesmo se formos sábios, após escolher nesses livros tudo aquilo que é precioso para o conhecimento da verdade. E ele conclui dizendo o seguinte: devemos nos iniciar nas letras profanas antes de se empenhar no estudo das coisas sagradas. E aqui alguns irmãos ficam com o cabelo em pé. Como assim? Sabe por quê, meus irmãos? Alguns seminaristas, eu vou falar, já que ele tocou na questão dos livros sagrados, alguns seminaristas, eles acham assim, porque eles são educados de acordo com essa mentalidade pós-moderna. O problema é método. Os caras são tarados por método. Eles querem método. Método para crescer na igreja, método para entender, método para aprender, 7 passos para isso, 8 passos para aquilo. Então eles querem um método. Então eles querem um método para ser um bom pregador. E eles acham o seguinte: na aula de homilética, ou a arte de preparar o sermão, o professor deve me dar um método. E eu, aplicando esse método, vou fazer um bom sermão. Vou fazer exegese do texto, vou fazer uma boa hermenêutica do texto, e pronto. Dali, eu só vou abrir a boca e vai sair aquele sermão maravilhoso. Uma das coisas mais difíceis de inculcar na cabeça desses seminaristas é que eles podem saber grego e hebraico, mas se eles forem vazios, eles não vão conseguir ler a Bíblia com profundidade, porque você só lê se você for profundo o suficiente para ler a Bíblia. É a tua formação educativa, formativa, que vai te permitir enxergar com mais profundidade ainda o texto bíblico. Se você é carente de formação, você vai ter dificuldade, sim. Você vai enfrentar dificuldades em analisar o texto. E o pior de tudo, você vai fazer o seminário e vai descobrir que o seminário não adiantou nada. Porque o problema não é o seminário, o problema é você. Você se contentou
em enxergar o mundo apenas com seus olhos. E por isso você é tão pobre. A riqueza de um homem está em não aceitar enxergar o mundo com o seu único olho. Tem um livro do C.S. Lewis, que é um experimento literário. Lá no final, ele fala sobre ler livros. E no final, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: não é que as pessoas que não leem livros são pessoas indignas. Elas são dignas, mas elas poderiam ser pessoas melhores. Porque pessoas que leem livros, elas descobriram que elas não querem enxergar o mundo e a realidade só com seus olhos. Então elas tomam emprestado os olhos dos outros. Ah, como eu lamento que as abelhas não tenham escrito livros. Como seria divertido enxergar o mundo pelas lentes de uma abelha, ou de um rato, ou de um cão. Ah, como é pobre um homem que quer ler o mundo só com seus olhos. Um homem que lê livros é 1000 homens e permanece um só. É interessante como isso já está na base da preocupação dos pais da igreja. A gente está falando de um pai muito anterior a Agostinho e que está preocupado com aquela comunidade cristã que na sua boa parte contava com artesãos, contava com pessoas muito simples. Mas parece que toda a preocupação desses pais, desses líderes da igreja, não era só em fazer com que eles conhecessem o Evangelho, mas que a cada leitura que eles fizessem do Evangelho, eles pudessem ver a beleza do Evangelho como um olhar para tudo que existe. E então é como se Basílio quisesse convidar todos aqueles jovens ao seguinte: Deus deu para vocês um olho, e esse olho é o Evangelho. Por que vocês não leem todas as obras e tudo à volta de vocês com esses olhos? Leiam livros. Então assimilem apenas aquilo que edifica, e o que não edifica, vocês simplesmente rejeitam. E foi isso o que Agostinho, o que Tomás fizeram. Todo esse processo que começa com a Basílio, por exemplo, digamos assim, exortando os jovens a ler livros, eu acho que ele se conclui no século XII, século XIII, com o surgimento das universidades, depois do advento das escolas urbanas. A igreja preocupada em dar conhecimento. Você provavelmente já deve ter escutado algum sujeito infame dizer que a Idade Média é a Idade das Trevas. Desculpa se você foi o sujeito infame. Mas a Idade das Trevas, quando você diz que a Idade Média é a Idade das Trevas, você usou os olhos de uma outra pessoa, que enxergou a Idade Média como a Idade das Trevas. Em geral, essa pessoa diz que a Idade das Trevas, e o primeiro exemplo que ela dá é o da Inquisição. Morreu muita gente. Aí você tem que lembrar o seguinte: então a Idade das Trevas continuou, não? Porque o que foi na Segunda Guerra, se não uma Inquisição? Quem é a Idade das Trevas? Então parece que a Idade das Trevas não é tão entrevada assim. Mesmo porque a universidade não surge na Idade das Luzes. Aliás, para a Idade das Luzes, a modernidade, falar tudo o que ela falou, ela só falou porque a Idade Média presenteou ela com uma universidade, com uma educação cristalizada e que estava toda ela fundamentada em princípios e uma visão de mundo cristã. Então, quando você vê um jovem, já nos tempos de Tomás de Aquino, e Tomás de Aquino passou por isso, esse jovem, em primeiro lugar, antes de cursar qualquer faculdade, na época eram 3 faculdades, Direito, Teologia e Medicina, antes de escolher qualquer uma dessas 3 faculdades, o que ele precisava estudar antes? As artes liberais, e ele estudava isso aonde? Na Faculdade de Artes. E por que ele ia para a Faculdade de Artes? Porque isso é uma herança dos gregos. Os gregos ensinaram e os cristãos concordaram e receberam isso. Uma pessoa não pode conhecer o particular sem conhecer o universal. Eu não posso conhecer as sombras sem saber o real. E o que é o real, primeiro? São os universais. Onde eu aprendo os universais? Nas artes liberais. É ali que eu aprendo a pensar, é ali que eu aprendo a fazer questões. Você não vai poder estudar teologia, você não vai poder estudar direito, você não vai poder saber estudar medicina se você não souber fazer uma pergunta. Ou seja, a Faculdade de Artes era uma faculdade que ensinava pessoas, durante 3 a 4 anos, a aprenderem a fazer perguntas. A gente está muito atrasado, meus irmãos. Porque a gente entra na faculdade achando que sabe fazer pergunta. E é tão interessante porque
eles eram treinados a formular perguntas. Quando você pega as sumas de teologia, são várias, existem várias sumas. A suma de teologia de Tomás de Aquino é uma delas. Elas são, como vai dizer muitos estudiosos, Legoff também vai afirmar isso, Jacques Legoff, que ela é uma espécie de fossilização daquilo que eram o frisson das universidades, que eram as disputas acadêmicas. E as disputas acadêmicas eram baseadas em perguntas. Então, se o sujeito estivesse estudando teologia, ele vai fazer a primeira aula de teologia, e ele levanta a mão depois da exposição, depois da lição do professor, e ele faz uma pergunta que não é dialética, ou seja, que não pode ter nem sim nem não. O professor na hora fala assim, olha, pode desmatricular você e volta para a faculdade de arte, você não sabe perguntar. Você tem que aprender primeiro a fazer uma pergunta. Que é mais ou menos o que o seu professor tenta fazer com você quando você tenta dizer para ele o seguinte, professor, eu quero fazer um TCC, eu quero fazer um mestrado. Ele diz assim, você tem um problema? Você diz, professor, eu tenho vários, eu não consigo pagar meu aluguel, estou numa situação difícil, está terrível minha vida. Ele falou, não, criatura, se você tem um problema, se você tem uma questão, eu tenho várias. Não, criatura, não são várias, é uma questão. E que questão é essa? É a questão que vai delimitar seu trabalho. Mas e o que eu tenho que fazer depois que eu descubro a questão? Então, você tem que levantar todo o status questione. Você tem que saber tudo o que as pessoas disseram sobre isso. E aí você vai descobrir que umas pessoas vão dizer sim, e outras pessoas vão dizer não. Umas vão ser favoráveis, outras vão ser contrárias. Se você não fizer uma pergunta correta, as pessoas não vão poder dizer sim, nem não. Elas vão simplesmente dizer informações para você. E informações você pode ler nos livros. Então, por exemplo, você pega uma questão importante da Suma de Teologia, que está lá no artigo 7º, questão 84, da primeira parte da Suma de Teologia, que diz assim, se o intelecto ou a mente pode conhecer as coisas sem se voltar para as imagens, para as ideias que tem a mente. Aí ele vai elencar, primeiro, aqueles que são favoráveis, aqueles que dizem, pode sim conhecer pelas imagens que possuem. Então ele faz o levantamento de todos aqueles que defendem. Aí, em seguida, o que ele faz? Ele precisa dominar as autoridades. O que são as autoridades? São os textos mais profundos sobre aquele assunto. E aí ele cita, em geral, a Escritura, em geral, Aristóteles, em geral, qualquer outro filósofo ou pensador importante que faz parte da bibliografia universitária. E aí, com base naquilo, ele vai dizer, segundo a autoridade tal, e essa autoridade, em geral, diz o contrário de tudo aquilo que foi dito e que é, em geral, a posição que ele vai defender. Aí, depois de apresentar uma autoridade que defende o pensamento dele, ele apresenta o pensamento dele baseado nessa autoridade. E aí termina o seu trabalho refutando todos os demais que foram apresentados anteriormente. É isso que um professor espera de uma dissertação de mestrado, de uma monografia. É isso que ele espera. Isso é resultado desse trabalho universitário, que começa exatamente na Idade Média, nesse contexto medieval, onde pensadores como Tomás de Aquino foram formados. E antes de estudar teologia, e antes de fazer as boas perguntas, Tomás teve que estudar na Faculdade de Artes, e a Faculdade de Artes é constituída daquilo que se chama trivium e quadrivium. O trivium são aquelas três artes, retórica, lógica e gramática, ou seja, vai ter que estudar os primeiros e os segundos analíticos de Aristóteles, que trata exatamente da lógica, vai ter que estudar retórica, vai ter que estudar poética, vai ter que estudar o tratado de Tomás de Erfurt sobre gramática e gramática latina, vai ter que estudar o latim para valer, vai ter que estudar retórica para valer e vai ter que estudar lógica para valer. E isso é o que vai ensinar ele a pensar. Aí ele vai fazer também um quadrívio, que é a aplicação desses pensamentos. Vai estudar geometria, vai estudar aritmética, vai estudar astronomia e vai estudar música. Na geometria vai estudar Euclides. Na astronomia vai estudar o Almagesto de Ptolomeu, que tinha sido recentemente traduzido e que veio pelos árabes. Vai estudar música, com o Tratado de Thomas de Erfurt. Vai estudar todos esses autores, todos esses pensamentos, para que ele possa cada vez mais ter habilidade para pensar corretamente. Sabe quem fez a Faculdade de Artes antes de estudar teologia? Um monge alemão chamado Martinho Lutero. A história de Martinho Lutero é interessante. Porque, se você parar para pensar,
a educação clássica que Lutero recebe e que é a herança dessa recepção que os cristãos fazem do pensamento grego, ela se deixa ver nas próprias obras que Lutero desenvolveu. Lutero, você acha que veio, de onde você acha que veio a aptidão de Lutero para tocar um instrumento musical e para compor músicas e comprou talvez aquele que seja o primeiro inário da Reforma Protestante? Porque ele estudou música e estudava teoria musical lá na Faculdade de Artes. De onde você acha que veio aquela ideia de publicar 95 teses? Depois de ter publicado um mês e meio antes 97 teses contra a escolástica. Primeiro descobrindo que 95 teses e 97 teses não existe. Lutero não chamou essas 95 teses de 95 teses. 95 teses, o nome dela é Disputatio pro declaratione pro indulgentiarum. Ou seja, uma disputa em favor da questão que envolve as indulgências. É uma disputa, é o frisson da universidade. Está trabalhando lógica, está trabalhando argumentação. Você sabe que a gente tem, por exemplo, no português, uma obra fundante da nossa língua portuguesa, que é Camões. E assim como você tem no inglês Shakespeare, como você tem no espanhol Cervantes, você tem no alemão, não é Goethe, você tem Lutero com a Bíblia. A Bíblia se tornou o padrão de formação da língua alemã. Lutero solidificou a língua alemã. Isso só foi possível porque ele frequentou a Faculdade de Artes, estudou gramática, estudou latim. Ou seja, muitos benefícios, e talvez a gente vai ver isso em outras ocasiões, da reforma, é fruto desse encontro, dessa herança clássica com a recepção dos cristãos. Bom, para encurtar a história, porque a gente já tem aí pelo menos só mais 5 minutos, nossa situação é difícil hoje. Então, qual é a aposta, depois de ver tudo isso que a gente viu agora, qual é a aposta do homem ou da educação moderna? Qual é a aposta da educação moderna? É muito simples, eu até desenhei aqui. É muito simples entender como hoje se forma um homem, não é? E que se pensa em preparar esse homem. Então, como que se faz? Primeiro, ele vai estudar lá, não é? Vai ter o ensino médio, vai ter o ensino fundamental, o ensino médio. E aí, depois de terminar tudo isso, ele vai descobrir que ele não passa de um candidato à universidade. Desprovido de criatividade, inteligência, não talvez tanta inteligência assim. E aí o papai diz assim, a mamãe diz assim, esse sujeito não vai conseguir ir muito longe. Então ele precisa ir para uma universidade. Então o que se espera? Vou enfiar ele lá na universidade e ele vai se tornar um Einstein. É isso que a gente espera. Mas aí o pior de tudo, por que a gente quer que ele se torne um Einstein? Para poder ir para o mercado de trabalho, ganhar dinheiro. Uma educação que revela o declínio do homem público, que revela o homem de sucesso, o homem do empreendimento, o homem que ganha dinheiro com saber, o homem que se torna, um empreendedor incrível, porque teve uma grande sacada, enquanto estava todo mundo focando lá no oceano todo sangrento, ele encontrou o oceano azul. Trouxe ali, com um planejamento estratégico, uma nova visão dos negócios. Ele faz todo o seu trajeto de saber para ganhar dinheiro. Eu queria gastar esses 4 minutos que me restam, talvez aqui levantando aquilo que seria um dos maiores problemas hoje, que eu vejo, principalmente no contexto como pastor, numa igreja, com pessoas o tempo todo se preocupando com a sua formação. Hoje vivemos uma crise de formação. E as pessoas acham que a crise da formação de uma pessoa não traz implicações para o seu gozo e para a sua alegria presente. Quantas e quantas pessoas não fizeram essa aposta?
O meu negócio é música. E aí, o cara, quando gosta de música, ele já está lascado, né? A não ser que ele seja iluminado, ele não vai conseguir muita grana, não. Então, ele vai fazer o seguinte: para eu fazer o que eu gosto, eu vou, sei lá, fazer medicina, ou eu vou fazer uma outra faculdade que eu julgo ser capaz de me dar recursos para eu fazer o que eu gosto. O cara passa a vida dele inteira trabalhando num troço que não tem nada a ver com ele. E ele fez tudo isso por causa do dinheiro, tudo isso por causa da grana. Ele percebe que isso não o faz feliz, ele não está de bem com o seu trabalho, e ele mal percebeu que essa escolha está tão longe da palavra de Deus, está tão longe dessa grande tradição. Essa grande tradição que encontra tanto os gregos como os cristãos, vem acompanhado da identidade, da busca pelo conhecimento de si, o verdadeiro conhecimento de si. Os gregos estavam tateando no escuro, tentando conhecer eles mesmos pela própria razão. Mas os cristãos descobrem que o conhecimento de si vem pelo conhecimento de Deus. E a primeira coisa que os cristãos descobrem é de que o trabalho não pode ser para o dinheiro, mas para a alegria. Deus é o modelo do trabalho. Ele trabalha. E sabe o que ele vê no final? Puxa, como isso é verdadeiro. Como isso é justo. Como isso é belo. Como é belo isso. Como isso é bom. Como isso é legítimo. Como isso é autêntico. Então Deus descansa. E assim deveria ser o trabalho para o homem. Depois de trabalhar tanto, ele deveria perguntar quanto que eu ganhei. Ele deveria olhar para o trabalho dele e dizer assim: que coisa maravilhosa, como isso é bonito, como isso é justo, como isso é verdadeiro. Mas não vai faltar pessoas para dizerem para você o seguinte: mas esse discurso não vai encher a barriga dos seus filhos. Mas isso aí não vai ter futuro nenhum. Isso explica porque muitas pessoas se tornam tão medíocres na vida e podem passar a vida inteira como Sísifo. Lembra de Sísifo? Os gregos diziam que Sísifo foi condenado pelos deuses a carregar uma pedra maior do que ele. E ele tinha que carregar essa pedra do sopé da montanha até o cume da montanha. E ele passava o dia inteiro debaixo de um sol escaldante, até chegar no cume da montanha, aquela pedra, que imediatamente rolava até o sopé da montanha. Então, madrugada dentro, ele descia aquela montanha, e quando raiava, o sol nascia, então ele pegava aquela pedra maior do que ele, debaixo de um sol escaldante, rolava ela até o cume da montanha, que por sua vez rolava até o sopé da montanha, e ele, madrugada dentro, descia aquele monte, para no dia seguinte, no nascer do sol, ele pegar aquela pedra maior do que ele, subia aquela montanha, que depois chegando naquela pedra lá no cume, descia, rolava, aí lá depois, no dia seguinte, no nascer do sol, pegava aquela pedra maior do que ele, subia a montanha, Jonas, você está descrevendo meu trabalho! Isso. É isso que acontece quando a gente não estuda o que é o espírito humano, quando a gente não sabe quem a gente é, quando a gente resolveu deixar alguém ler em nosso lugar, comer em nosso lugar e decidir em nosso lugar. Isso acontece todas as vezes que você negocia a maior e mais importante tarefa dada ao homem, a tarefa de formar a si mesmo, não para si mesmo, mas formar a si mesmo, para doar-se, para transbordar. Então, me parece que o que nos sobrou foi isso aqui, De um lado, Descartes, dizendo para você o seguinte: esquece esse negócio de trívio e quadrívio, o importante é o método. Tudo se reduz ao método. E como que se resolve os problemas na universidade e na vida? Como uma equação. Lembra quando você fazia equação como que era? Você está diante de um problema matemático, o que você tem que fazer? De forma cartesiana. Primeira coisa, analisar, dividir o problema em várias partes, não é isso? E aí você separa ordenando aquelas operações que seriam as mais difíceis e as mais fáceis.
E depois de separar as mais difíceis e as mais fáceis, você começa atacando qual? E resolvendo qual? As mais fáceis. Para das mais fáceis, você resolver as mais complexas. E isso se tornou universidade, isso se tornou escola, isso se tornou igreja, isso se tornou tudo o que a gente faz. Tudo o que a gente faz é assim hoje. A gente não pensa mais em universais. A gente só pensa em método. Em método é isso. Qual é o caminho mais fácil primeiro? Primeiro eu tenho que fazer isso. Aí depois eu faço aquilo e ponto final. Ninguém se preocupa mais com o objeto. Ninguém mais quer conhecer as coisas. As pessoas só querem método, método e método. Não bastasse isso, herdamos de Immanuel Kant uma espécie de cientificismo, que é uma expulsão de Deus do cenário. Deus não pode mais falar na universidade. E então é como se não nos interessasse mais o conhecimento universal, não nos interessasse mais o todo. É como se nos interessasse apenas as sombras. O que importa é o conhecimento dos fatos. Isso é o positivismo. O positivismo é a redução de todo o olhar para as sombras. Eu só enxergo as sombras, só posso conhecer as sombras, e tudo aquilo que não for as sombras não me interessa porque eu não posso conhecer. Então o sujeito simplesmente abandona aquela ideia de conspiração do mundo, de que existe por detrás de tudo aquilo que a gente vê algo muito maior. E o que o homem perdeu com Kant, o que o homem perdeu com a modernidade? Encantamento. Aquele encantamento que desde os filósofos gregos e que atravessa também os teólogos e filósofos cristãos, que é o espanto diante de algo tão extraordinário, de algo maior, se perde. Porque o homem não quer mais se espantar. O homem simplesmente quer ter tudo controlado, conhecimento controlado. Ele não quer lidar com algo maior do que ele mesmo. Para ele, a única coisa que vale é o conhecimento dos fatos, aquilo que ele vê, aquilo que ele percebe. O que ele não vê, simplesmente não vale. Certa vez uma professora estava dando uma aula dessas kantianas aí, dizendo exatamente o seguinte: olha, você não pode acreditar em nada que não tenha cores. Você só pode acreditar que existe aquilo que tem cor, aquilo que você vê, aquilo que você enxerga com seus olhos. Não enxergou, não existe. Está vendo aquelas árvores ali? Vocês estão vendo ela? Estamos, professora. Então, elas existem. E o menino levantou: professora, não vejo o seu cérebro. Às vezes, a gente é treinado a olhar o universo à nossa volta assim, só acreditando nas coisas que a gente enxerga, como se no mundo não existisse algo que fosse maior do que tudo aquilo que a gente enxerga. E por último, nos sobra o enfant terrible, Friedrich Nietzsche, que nos entregou o legado daquilo que seria a educação moderna e contemporânea, o niilismo. Hoje a faculdade, sabe o que ela faz com você? Ela te faz ser alguém que, através dos métodos e da análise dos fatos, você se preocupe apenas com a causa. E causa no grego não é logos, causa no grego é aitia. Falta na universidade a preocupação com o sentido, com o significado da vida, com logos. Por isso a universidade hoje, ela consegue estudar, sei lá, o porquê a porca daquele parafuso girou, mas não consegue se preocupar com universais. Por isso que você vai ver hoje na universidade, o professor sempre orientando os seus alunos, né, a delimitar, divide. Você não consegue mais trabalhar todos. Você não pode mais trabalhar temas amplos. Não, lhe é proibido. Você só pode trabalhar coisas pequenas. Você tem que se encantar com as sombras, e somente com as sombras. É a maldição do especialista. Você tem que só saber uma coisinha e saber muito bem essa coisinha. Essa é a nossa educação. É isso que estão entregando para os nossos filhos. E eu entendo que se a gente veio aqui para essa conferência, é porque a gente não quer que nossos filhos sejam educados com essa mentalidade. E por isso, somos nós, não é? Que devemos aceitar a tarefa de ensinar e guiar o filho no caminho que ele deve andar. A Bíblia não diz, entrega para o pastor da tua igreja, entrega para a universidade,
A Bíblia diz que o pai deve conduzir o seu filho no caminho que ele deve andar. Essa responsabilidade é nossa. Que Deus nos ajude, que a gente consiga enfrentar os grandes desafios que o ensino contemporâneo nos impõe, com toda essa superficialidade, gerando jovens incapazes de se concentrarem em um parágrafo para ler uma obra de primeira fonte, que fazem simplesmente jovens se interessarem só por almanaque, só por pensamento enciclopédico, só por comentadores, só por obras introdutórias e nunca a leitura dos textos da sua primeira fonte, os textos exatamente tal como eles estão dados e legados aí ao longo dos tempos. Que Deus nos ajude a aceitarmos esse grande desafio. E eu queria encorajar você a ler o Basílio e ficar tão perturbado quanto eu fiquei depois de ler. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.